Meu nome é Mariana, tenho 31 anos, e o que vou contar agora mudou completamente a minha visão sobre confiança e segurança. Isso aconteceu há poucos dias, e até agora tenho dificuldade para dormir ou até mesmo comer sem ficar paranoica. Espero que minha história sirva de alerta. Era o aniversário da minha melhor amiga, Ana. A gente sempre teve o costume de comemorar de forma simples, mas, naquele ano, ela queria algo especial. Um jantar temático em um restaurante novo que estava bombando nas redes sociais. Todo mundo dizia que a comida era maravilhosa, e as fotos realmente davam água na boca. Então, ela fez a reserva, e lá fomos nós, um grupo de 8 amigos, todos animados para a noite. Chegamos ao restaurante, e ele era exatamente como nas fotos. Ambiente sofisticado, meia luz, música ambiente. Parecia perfeito. O garçom nos recebeu com um sorriso quase teatral, nos levou até uma mesa reservada no canto e começou a explicar o cardápio. As opções eram exóticas, e a cozinha era descrita como fusion contemporânea. Ana estava radiante, e a gente só queria aproveitar. A comida começou a chegar, e tudo parecia ótimo. Pratos impecáveis, sabores incríveis. Ríamos, brindávamos, e o clima era de pura celebração. Até que algo começou a parecer estranho. Um dos nossos amigos, o Felipe, comentou que a comida estava muito salgada, como se o sabor estivesse exagerado. Na hora, rimos, dizendo que ele tinha o paladar mais simples do grupo. Mas, em poucos minutos, eu comecei a me sentir estranha também. Não era só a comida, era o ambiente. O garçom que nos atendia tinha algo inquietante no jeito de agir. Ele ficava parado por mais tempo do que o normal perto da nossa mesa, com aquele sorriso congelado. Seus olhos pareciam analisar cada movimento nosso. Sempre que alguém chamava outro garçom, ele surgia do nada para atender, como se quisesse controlar tudo. Cheguei a comentar isso com a Ana, mas ela deu risada e disse que eu estava sendo paranoica. Depois do prato principal, serviram a sobremesa, um cheesecake com uma calda avermelhada. Todo mundo adorou, mas, quando eu dei a primeira garfada, senti algo estranho. A textura da calda era densa demais, e o sabor tinha um amargor sutil que não combinava com o doce. Engoli com dificuldade e, sem querer, fiz uma careta. "O que foi?" perguntou o Felipe. Antes que eu pudesse responder, ele começou a tossir, quase engasgando. Foi aí que tudo começou a desandar. O Felipe ficou vermelho, suava, e dizia que sentia um gosto metálico na boca. Todo mundo achou que fosse uma reação alérgica e começou a procurar ajuda, mas o garçom estranho apareceu mais uma vez, tentando acalmar a situação. Ele disse que ia buscar o gerente e sumiu. Mas ninguém mais apareceu. Felipe começou a reclamar de tontura, e aí percebi que não era só ele. Ana colocou a mão no estômago e disse que estava enjoada. Outros amigos começaram a dizer que sentiam fraqueza ou formigamento nas mãos. Eu estava em pânico. Meu coração disparava, mas eu não sabia o que fazer. Decidi levantar e ir até a cozinha para buscar ajuda, mas, quando passei pela porta de onde o garçom tinha saído, vi algo que nunca vou esquecer. A cozinha estava quase vazia. Não tinha chefe, nem cozinheiros, só uma mulher de avental lavando pratos. Perguntei onde estava o gerente, mas ela me olhou com uma expressão estranha e só balançou a cabeça. Quando insisti, ela disse: "Você não devia estar aqui." Voltei correndo para a mesa, e a situação estava ainda pior. Ana estava pálida, quase desmaiando. Felipe agora tremia, e os outros amigos começaram a perceber que algo estava definitivamente errado. Pegamos nossos celulares para chamar uma ambulância, mas o sinal de todos estava fraco, como se algo no prédio bloqueasse a conexão. Foi aí que percebi. O garçom estranho estava parado no fundo do salão, observando a gente. Ele não fazia nada, só nos olhava com aquele sorriso frio.
Minha cabeça estava a mil. Algo estava errado desde o começo, mas agora era óbvio que não era coincidência. Olhei para os outros clientes no restaurante, tentando encontrar apoio, mas percebi que eles também estavam diferentes. Muitos estavam parados, olhando para as mesas, como se estivessem hipnotizados. Decidi que não ia esperar mais. Juntei Ana e Felipe, apoiando os dois nos ombros, e gritei para os outros amigos que precisávamos sair dali. Um deles disse: "A conta. A gente nem pagou." Eu não me importava mais. Quando tentamos sair, a porta principal estava trancada. Nesse momento, o garçom veio até nós. Ele sorriu e disse: "Vocês não terminaram a sobremesa. É a nossa especialidade." Ele segurava uma bandeja com mais pedaços daquele cheesecake, a calda escorrendo devagar. Meu instinto me dizia para não confiar em nada. Comecei a empurrar uma das janelas, tentando abrir, mas elas eram fixas. Foi quando Felipe desmaiou. O desespero tomou conta. Um dos meus amigos começou a gritar com o garçom, pedindo para abrir a porta, mas ele só ficou ali, imóvel, com aquele sorriso. Era como se ele estivesse se divertindo com a nossa angústia. De repente, uma mulher que estava sentada em outra mesa levantou e veio até nós. Ela parecia confusa, mas sussurrou: "Eu consegui sair daqui antes. Tem uma saída nos fundos, mas vocês precisam correr." Sem hesitar, seguimos ela por um corredor estreito que dava para os fundos da cozinha. Enquanto corríamos, ouvimos a voz do garçom, agora mais alta, quase cantando: "Vocês não vão escapar." Quando finalmente chegamos ao lado de fora, meu corpo parecia desabar de alívio. Conseguimos sinal no celular e chamamos uma ambulância. Felipe foi levado às pressas para o hospital, e todos nós fizemos exames. Descobriram que havia substâncias químicas estranhas na comida, mas até agora ninguém sabe exatamente o que era. Fizemos um boletim de ocorrência, mas, no dia seguinte, o restaurante tinha desaparecido. Não havia sinal de que ele algum dia existiu. Desde então, fico obcecada em checar tudo o que como. Não sei quem eram aquelas pessoas, ou por que fizeram aquilo, mas tenho certeza de que não foi um acidente. E a coisa mais perturbadora: às vezes, sinto aquele gosto amargo de novo, mesmo sem estar comendo nada. Como se aquilo ainda estivesse comigo. Pessoal, eu tô começando minha jornada no YouTube faz pouco tempo, sou eu sozinho aqui com vocês e vou sempre me dedicar para trazer os melhores conteúdos. Se inscreve no meu canal e obrigado pela sua ajuda. Agora, seguimos. Sempre fui um grande fã e entusiasta do terror. Estou sempre em busca dele, seja em filmes, livros ou qualquer formato que me permita aproveitar. Suponho que, como muitos aqui, nunca me canso de ouvir as histórias daqueles que têm coragem de contá-las. Apesar de amar este gênero, não considero ter a sensibilidade necessária para experimentar fenômenos paranormais. Além disso, sou bastante teimoso, porque, quando algo que poderia ser considerado paranormal acontece comigo, sempre termino buscando e encontrando uma explicação racional. Exceto pelo que vou contar a seguir. Essa história aconteceu comigo e com meu amigo Jonas em 2020. Não consigo encontrar uma explicação coerente para o que vimos e não sei se mais alguém já teve uma experiência semelhante. Não é a primeira vez que algo me acontece nesse lugar, embora as experiências anteriores nunca tenham sido tão intensas como esta. Eu gosto muito de fazer fotografia de natureza e paisagens, então um conhecido desse meio me convidou para uma breve caminhada fotográfica pela Colina das Borboletas. Eu aceitei, mas, como não conhecia bem o lugar, pedi a alguns amigos que me acompanhassem. Usei como pretexto passar um fim de semana fora da cidade, depois de tantas tensões e do distanciamento que tivemos por conta da pandemia. Assim, tomando as medidas adequadas antes da viagem, alugamos uma casa e planejamos passar apenas uma noite e 2 dias lá.
A casa ficava bem em frente à colina. A dona, que nos recebeu, era muito gentil, assim como seu marido. Ambos nos deram alguns conselhos para quando descêssemos ao povoado, que ficava um pouco afastado. Me chamou a atenção que a casa deles estava decorada com muitos objetos alusivos a OVNIs. A senhora, percebendo minha curiosidade, comentou que, apesar de parecer fantástico, muitos avistamentos ocorreram ali, especialmente na área chamada Os Gêmeos. A caminhada não estava planejada para ser noturna, mas a pessoa com quem eu havia combinado de me encontrar era muito informal e chegou atrasada. Com isso, meus outros amigos não quiseram mais me acompanhar, exceto Jonatas, um dos meus melhores amigos. Ele também adora histórias paranormais, e juntos, já tivemos outros tipos de experiências em circunstâncias semelhantes. Gostamos muito de nos aventurar em bosques e cavernas, seja de dia ou à noite. Já chegamos a nos perder e a ouvir ou ver coisas desconcertantes, mas sempre aproveitamos essas experiências e nos apoiamos mutuamente. Era por volta das 10 da noite quando nos encontramos com as pessoas que nos acompanhariam e começamos a seguir por uma trilha que nos levava ao interior da divisão rochosa. Essa rota é chamada de Trilha do Coelho, embora cada um dê um nome diferente para os caminhos. Um dos integrantes conhecia bem a rota porque morava perto, mas a escuridão era avassaladora. Não conseguíamos ver nada a mais de 10 centímetros à nossa frente sem uma lanterna, e o bosque ficava cada vez mais denso, com árvores bloqueando completamente a passagem da luz. Conforme avançávamos, nosso guia começou a nos contar algumas histórias relacionadas ao lugar. Ele falou sobre acidentes que haviam ocorrido lá, alguns por imprudência, como pessoas que subiam para consumir entorpecentes e depois se perdiam, precisando ser resgatadas por bombeiros. Também nos contou uma lenda sobre o local, que tinha seu próprio demônio, e que, se você fosse desrespeitoso ao entrar, às vezes o demônio não deixava você sair. Esse tipo de história tende a abalar algumas pessoas, mas não a nós. Continuamos a caminhada até que chegamos a um pequeno mirante, de onde podíamos apreciar toda a vila. Os outros começaram a tirar fotos, e embora eu também tenha tentado no início, não me senti confortável. Preferi guardar meu equipamento e ficar perto do meu amigo. Em algum momento, nós dois nos afastamos alguns metros do grupo para explorar um pouco mais por conta própria. Apesar do terreno irregular, permanecemos próximos o suficiente para continuar ouvindo-os. De repente, ambos olhamos para trás ao mesmo tempo. Havia uma clareira, um espaço coberto por pedras, mas perfeitamente delimitado por árvores que o cercavam e bloqueavam qualquer luz externa. Tudo estava completamente escuro, exceto por um triângulo no chão, ao fundo da clareira. Era um triângulo perfeitamente definido, como se estivesse iluminado por uma luz prateada suave. Era impossível não notar. Minha mente começou a buscar uma explicação lógica para o que estávamos vendo. Se as árvores formassem essa figura, haveria alguma irregularidade nas bordas, mas não. Esse triângulo era perfeito. Olhei para Jonatas e ele também o observava com a mesma expressão de curiosidade. Embora adorássemos explorar lugares como esse, nenhum de nós se atreveu a se aproximar. E aqui quero enfatizar, não sei o que nos impediu. Já estivemos em situações arriscadas antes, e embora sempre tenhamos saído bem, dessa vez simplesmente não conseguimos dar um passo em direção à clareira. Houve, por exemplo, um detalhe que só lembramos muito tempo depois. Ambos carregávamos lanternas, e quando tentamos apontá-las para a clareira, a luz começou a piscar, mesmo estando certos de que as baterias estavam totalmente carregadas. Por mais que tentássemos, não conseguimos iluminar. Contamos às pessoas que estavam conosco, mas elas não deram atenção. Não sei se não conseguiram enxergar ou se simplesmente não se interessaram. Mas Jonatas e eu não conseguíamos tirar os olhos daquilo. Depois de um tempo, ambos estávamos ansiosos para descer, mas sabíamos que não conseguiríamos encontrar o caminho de volta sozinhos. A última coisa que queríamos era correr o risco de nos perder na floresta. Então,
tivemos que esperar pelos outros. Esperamos sem parar de observar o triângulo. De vez em quando olhávamos para trás e lá estava ele. Eu estava muito nervosa e não sabia por quê, mas comecei a sentir um medo intenso. E, como mencionei antes, Jonatas e eu não nos impressionamos facilmente. Mas, naquele momento, decidi não dizer nada para evitar gerar algum tipo de história coletiva. Mais tarde, já de volta a casa, ele me confessou que se sentiu exatamente da mesma forma. Um medo difícil de controlar. Medo de morte. Quando finalmente decidimos começar a descida, as lanternas voltaram a funcionar normalmente. Os amigos que estavam conosco quiseram parar novamente para tirar algumas fotos com arco de luz, o que exigia que ficássemos na completa escuridão. Meu amigo havia bebido muita água antes de sair e não esperávamos que o passeio fosse demorar tanto. Então, enquanto tiravam as fotos, Jonatas me disse que precisava ir ao banheiro. Somos muito respeitosos com os lugares que visitamos, não deixamos lixo nem levamos nada, mas dessa vez ele não tinha alternativa. Ele se afastou alguns metros para ter privacidade enquanto eu fiquei no meio do caminho. Não estava perto o suficiente do grupo para interromper as fotos acendendo minha lanterna, mas também não estava completamente isolada, então permanecia ali no escuro. Passaram-se alguns minutos, quando, de repente, ouvi alguém correndo em minha direção a toda velocidade. Acendi minha lanterna sem hesitar e apontei para o barulho. Era meu amigo, que vinha correndo como nunca o tinha visto antes, pálido e com uma expressão de terror. Ele mal conseguia falar, ofegante de tanto correr. Quando conseguiu se acalmar um pouco, contou o que havia acontecido. Ele disse que se aproximou de uma árvore para fazer xixi, quando ouviu um som estranho. Apontou sua lanterna para o barulho, e o que viu foram pés brancos até os tornozelos, mas não pareciam humanos. Eram extremamente pálidos, e assim que a luz os alcançou, a coisa começou a correr. Segundo sua descrição, movia-se de forma estranha e fazia muito barulho ao se deslocar. Ele não conseguia precisar o que era, mas disse que parecia ser grande. Ao ver isso, Jonatas correu de volta para mim, aterrorizado. Ambos insistimos para irmos embora imediatamente. Então, pedimos ao grupo que concluísse as fotos o mais rápido possível. Voltamos para casa e contamos o que aconteceu aos nossos amigos. Aos poucos, a tensão e o medo foram se dissipando enquanto conversávamos e eles nos faziam rir com outras coisas. No dia seguinte, ao devolver a casa aos donos, a senhora me disse algo que me deixou gelada. Ela comentou que havia tentado me contatar durante a noite, sem sucesso. Algo estranho, pois sempre carrego o celular comigo por questões de trabalho. Ela disse que queria me avisar para olhar para o morro, porque, segundo ela, as luzes estavam lá novamente. Espero que essa história alcance mais pessoas. Se alguém conhece ou teve uma experiência semelhante nesse lugar, que a compartilhe. Meu nome é Júlia, tenho 29 anos, e o que eu vou contar aqui? Olha, eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer na minha vida. Quando a gente pensa em família, pensa em segurança, em amor, em um porto seguro, né? Mas, às vezes, é justamente de onde a gente menos espera que o perigo aparece. E, até hoje, eu ainda tento entender como isso foi acontecer. Tudo começou há cerca de 2 meses, quando minha mãe decidiu organizar um almoço de família na casa dela. Pausa. Era algo normal pra gente. Minha mãe sempre adorou reunir todo mundo, fazer aquela comida gostosa e criar memórias. E, claro, a estrela da cozinha sempre foi ela. Mas dessa vez foi diferente. Minha irmã mais velha, a Lara, sugeriu que ela cuidasse de tudo. Disse que queria dar um descanso para minha mãe e que estava animada para mostrar o quanto tinha aprendido sobre culinária nos últimos meses. Minha mãe ficou meio surpresa, porque, sinceramente, a Lara nunca foi de cozinhar, mas acabou aceitando. Vai ser bom para variar, ela disse.
No dia do almoço, a casa estava cheia. Meus tios, primos, todo mundo estava lá, conversando e rindo. E a Lara estava na cozinha desde cedo, preparando tudo sozinha. Ela não deixava ninguém ajudar. Quando eu fui oferecer ajuda, ela disse, quase brincando, mas com um tom sério por trás: "Relaxa, Ju. Hoje eu sou a chefe. Só senta e aproveita." Enquanto isso, eu comecei a notar umas coisas estranhas. A Lara estava diferente. Ela estava muito animada, mas de um jeito exagerado, quase forçado. Toda vez que alguém perguntava o que ela estava cozinhando, ela dava uma resposta meio vaga, como se quisesse manter segredo. Mas todo mundo achou que era só ela querendo criar suspense. Finalmente, o almoço foi servido. E vou ser sincera, a comida parecia incrível. Tinha um cheiro maravilhoso, a apresentação estava perfeita. Era uma daquelas refeições que dava vontade de tirar foto antes de comer. Minha mãe, claro, elogiou bastante. Todo mundo estava animado para começar. Mas, assim que dei a primeira garfada, algo me incomodou. O sabor era bom, mas tinha alguma coisa estranha. Um gosto ligeiramente amargo, quase imperceptível, mas que não combinava com o resto. Perguntei para Lara o que ela tinha usado nos temperos, mas ela só riu e disse: "Segredo de chefe, Ju. Você não entende nada de gourmet." Depois de alguns minutos, meu primo João começou a reclamar que estava com dor no estômago. A gente riu, achando que ele estava brincando, mas ele insistiu: "Não tô bem, não. Tá me dando enjoo." Outros começaram a dizer que também estavam se sentindo estranhos. E aí a minha mãe. Pausa longa, tom mais sombrio. A minha mãe começou a tremer. Ela deixou o garfo cair e colocou a mão no peito, respirando com dificuldade. A sala inteira entrou em pânico. Meu pai gritou para chamar uma ambulância, e eu corri para tentar ajudar minha mãe, mas ela só conseguiu dizer uma coisa: "Foi a comida." Nessa hora, eu olhei para Lara. E o que eu vi, eu nunca vou esquecer. Ela não parecia surpresa. Não parecia preocupada. Ela só ficou lá, parada, olhando, como se já soubesse exatamente o que estava acontecendo. Meu coração gelou. Quando a ambulância chegou, levaram minha mãe às pressas, junto com João e mais 2 primos que também estavam passando mal. Ficamos lá, no hospital, esperando notícias. E foi lá que tudo fez sentido. Os exames mostraram que eles tinham ingerido alguma substância tóxica. Algo deliberado. Algo que alguém colocou na comida. Minha cabeça girava. Eu não queria acreditar, mas todas as peças começaram a se encaixar. A Lara estava sozinha na cozinha. A Lara insistiu em fazer tudo sozinha. A Lara sabia o que estava fazendo. Quando confrontamos a Lara, ela negou. Disse que nunca faria algo assim, que devíamos estar loucos. Mas o olhar dela era vazio, frio. E, sabe, no fundo eu acho que ela queria ser descoberta. No dia seguinte, quando a polícia foi até a casa dos meus pais, encontraram um frasco escondido no lixo. Era um veneno. Um que tinha sido misturado nos temperos. A Lara foi presa. Eu nunca consegui olhar para ela de novo sem pensar no que ela fez. Minha mãe sobreviveu, mas ficou traumatizada. Ela nunca mais organizou um almoço de família. E eu... Pausa, tom reflexivo. Eu fico tentando entender. Por quê? O que leva alguém a fazer isso com as pessoas que deveriam ser as mais importantes na vida dela? Até hoje, quando alguém me convida para comer, eu penso 2 vezes. Porque o veneno, às vezes, não está só na comida. Ele pode estar nas intenções de quem serve. Meu nome é Renata, tenho 33 anos,
E nunca achei que um dia estaria aqui contando algo assim. Quando a gente fala em família, pensa em amor, união, segurança. Mas o que você faz quando essa ideia desmorona? Quando você percebe que o maior perigo estava dentro da sua própria casa? Essa história aconteceu há pouco tempo, mas ainda parece um pesadelo do qual eu não consigo acordar. E o pior é que não foi um pesadelo qualquer. Foi real. Tudo começou com o aniversário de 60 anos da minha mãe, Dona Clara. Ela sempre foi o coração da nossa família, forte, carinhosa e a pessoa que mantinha todos unidos. Então, para comemorar uma data tão importante, decidimos organizar uma festa surpresa em casa. Foi minha ideia. Convidei todo mundo, tios, primos, amigos próximos. A casa dela ia estar cheia, como ela sempre gostou. Na semana da festa, minha irmã Luísa disse que queria ajudar. A Luísa sempre foi meio distante. Ela tinha voltado a morar na nossa cidade recentemente, depois de anos longe. Nossa relação era complicada, mas eu achei que seria uma boa forma de reaproximar a gente. Afinal, era o aniversário da nossa mãe. Luísa se ofereceu para cuidar da comida. Disse que queria fazer algo especial. Eu estranhei na hora, porque cozinhar nunca foi o forte dela. Mas ela parecia tão empolgada. E eu não quis criar conflito. Tá bom, Lu. Qualquer coisa, é só pedir ajuda. Ela sorriu, mas, agora que penso, aquele sorriso não era o mesmo de antes. Tinha algo vazio nele. No dia da festa, a casa da minha mãe estava linda. Balões, flores, música. Todo mundo chegou animado, e ela ficou emocionada quando entramos com o bolo e cantamos parabéns. Era o dia perfeito. Ou, pelo menos, parecia ser. A comida foi servida pouco depois. Tinha de tudo: saladas, carnes, tortas, sobremesas. Tudo parecia impecável, e eu admito que fiquei impressionada. A Luísa realmente tinha se esforçado. Quando ela colocou os pratos na mesa, ela fez questão de dizer: comam à vontade. Foi feito com muito carinho. Mas eu comecei a notar coisas estranhas. Primeiro, ela ficava olhando enquanto as pessoas comiam, como se estivesse analisando cada garfada. Depois, ela insistia para todo mundo experimentar uma torta específica, que ela disse ser sua obra-prima. Quando eu disse que já estava satisfeita, ela veio até mim com um pedaço e disse: "Ah, só um pouquinho. Você vai adorar." Eu comi, para não criar confusão. O sabor era bom, mas tinha algo que não combinava. Um gosto leve, quase imperceptível, mas que ficava na boca por mais tempo do que deveria. Eu não falei nada na hora, mas fiquei com aquilo na cabeça. Pouco depois, as coisas começaram a desandar. Meu primo Gustavo foi o primeiro a se sentir mal. Ele disse que estava tonto e que o estômago dele doía. A gente achou que ele só tinha comido rápido demais, mas, logo depois, minha tia Carla começou a reclamar de náusea. Em menos de 10 minutos, umas 5 pessoas estavam passando mal. Eu comecei a ficar nervosa. Fui atrás da Luísa para contar o que estava acontecendo, mas ela estava na cozinha, sozinha, lavando as mãos com uma calma que não fazia sentido. "Lu, o Gustavo tá passando mal. A tia Carla também. Você tá vendo isso?" Ela me olhou e disse, com a maior naturalidade: "Deve ser alergia. Ou talvez eles comeram muito." A resposta dela me incomodou. Era como se ela não se importasse. Como se aquilo não fosse problema dela. Foi quando minha mãe começou a se sentir mal. Ela colocou a mão no peito, respirando com dificuldade, e meu pai gritou para chamar uma ambulância. Eu entrei em pânico. Corri para pegar o celular, mas a Luísa me parou. Ela segurou meu braço, com força, e disse: "Calma, Rê. Tá tudo sob controle."
Eu nunca vou esquecer do olhar dela. Era gelado, sem emoção, como se ela já soubesse que aquilo ia acontecer. Eu empurrei ela e corri de volta para a sala. Minha mãe estava ficando pálida, e outras pessoas começaram a passar mal também. Eu gritei para todos pararem de comer, e o clima de festa virou um caos. Quando a ambulância chegou, eles levaram minha mãe e mais 7 pessoas para o hospital. Enquanto esperávamos notícias, comecei a juntar as peças. E todas apontavam para Luísa. Ela estava sozinha na cozinha. Ela insistiu na torta. E o jeito como ela agiu. Pausa. Era como se ela estivesse testando a gente. Depois que minha mãe foi estabilizada, os médicos disseram que ela tinha sido envenenada. Não era algo acidental. Era deliberado. Eu fui até a Luísa, confrontar ela, e perguntei: "Foi você, né? Por quê?" Ela não respondeu na hora. Só me olhou com aquele mesmo sorriso vazio. Depois de alguns segundos, ela disse: "Você nunca entendeu, né? Ela sempre gostou mais de você. Eu só queria equilibrar as coisas." Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Ela estava falando da nossa mãe. E tinha tentado. Chamamos a polícia, e a Luísa foi presa. O veneno que ela usou foi encontrado na cozinha. Ela tinha misturado nas especiarias que usou na torta. Minha mãe sobreviveu, mas ficou com sequelas físicas e emocionais. E eu, até hoje, eu não consigo comer sem pensar naquilo. Confiar em alguém nunca foi tão difícil. Às vezes, o perigo não está no estranho da rua. Está no sorriso de quem senta ao seu lado na mesa. Há alguns anos, perdi meu pai e minha mãe em um acidente fatal que não lhes deu oportunidade de se despedirem de nós. Em meio a esse acontecimento, fiquei sozinha com meus irmãos mais novos, um de 19 e outro de 22 anos. No momento em que envio este relato, tenho 30, e como você pode entender, a responsabilidade da casa teve que ser repartida entre nós 3, de acordo com as possibilidades de cada um. Assim passaram-se os anos, apenas nós 3 enfrentando as adversidades da vida. No entanto, apesar de não sermos mais crianças, sempre faltam os conselhos dos nossos pais. Ver seu quarto, seus pertences, suas roupas e tudo que nos traz boas lembranças quebra nossos corações de dor. Assim conseguimos seguir, mas não queremos que as lembranças mais felizes de nossas vidas se vão com o caminhão de lixo ou com pessoas que não darão o valor que meus pais davam às suas coisas. Sim, é difícil e triste, mas foi especialmente por tudo que vivi durante o tempo em que estive prestes a morrer. Lembro-me perfeitamente que era o aniversário da Cristal, uma amiga muito querida do trabalho, uma mulher muito amável, alegre e que transmite boa energia o tempo todo. Já havíamos organizado sua festa e tínhamos que ir a uma boate localizada no centro da cidade. O complicado era sair do trabalho, chegar em casa, tomar banho e voltar para comemorar com a amiga. Enfim, combinamos de nos encontrar às 9 da noite no local para nos divertir um pouco para a noite anterior. Então, só precisava acertar alguns detalhes para voltar e me divertir. No entanto, as coisas não aconteceram assim. Entrei no banho apressadamente e foi aí que cometi o pior erro da minha vida. Fiz isso sem colocar o chinelo. Então, sem perder tempo, achei fácil entrar no banho. Abri a água quente e esperei um pouco para misturá-la com a fria e comecei a molhar meu corpo. Peguei o sabonete e a bucha e rapidamente comecei a me esfregar. Até aquele momento, tudo estava como de costume, mas quando coloquei o shampoo no cabelo e comecei a enxaguar, aconteceu algo que me trouxe aqui esta noite para contar a experiência mais aterrorizante da minha vida. Não sei como aconteceu nem como me movi, mas escorreguei e minha cabeça bateu em uma pequena quina do lado direito do chuveiro, onde colocamos tudo que usamos para o banho: shampoo, condicionadores, buchas, sabonetes e mais. Mas falta dizer algo. Meses antes do meu acidente,
Uma peça de azulejo havia se soltado do nada, talvez pela umidade, deixando a borda exposta. Escorreguei e ainda assim tentei me segurar em algo, mas tudo ao redor era azulejo e estava molhado. Ao cair, senti uma pancada estrondosa na nuca e depois tudo escureceu. Mas imediatamente senti alguém me sacudindo pelo braço para me acordar. Abri os olhos lentamente, pois estava difícil, e o que vi me impressionou tanto. A pessoa que estava tentando me acordar era meu pai. Gritei tentando acordá-lo, mas fora isso, estava tudo errado. Eu sentia que gritava, mas nenhum som saía da minha garganta. Entendia perfeitamente as intenções do meu pai, mas até aquele momento, ele também não pronunciava uma única palavra. Me levantei pensando que talvez fosse um delírio. Claramente suspeitava de algo paranormal. Meu pai me ajudou, segurando-me pelo cotovelo, e me ajudou a sair do banheiro. Quando tentei cruzar o corredor que conecta a sala e as escadas para subir ao meu quarto, vi minha mãe na cozinha. Nesse momento, me enchi de pânico profundo. Estava com as duas pessoas que havia perdido há tempos. Claramente pensei que tinha morrido, mas como se tivesse tanto a fazer, comecei a sentir uma mistura de emoções, especialmente preocupação com meus irmãos. Comecei a chorar tentando gritar com todas as minhas forças, mas não conseguia emitir nenhum som. O que eu sentia, na verdade, era meus pulmões desinflando e uma dor imensa no coração. Olhei para meus pés e mãos tentando identificar se era uma alucinação, mas podia sentir o frio do chão e a água entre os dedos. Quando levantei o olhar, tudo mudou. Meu pai, que estava tentando me ajudar, e minha mãe, que antes estava na cozinha, agora estavam de costas para mim, subindo as escadas em direção ao quarto deles. Nesse momento, parecia que a noite havia caído. Sim, havia luzes que iluminavam a casa, mas parecia tenebroso, como em um filme de terror. Comecei a segui-los, tentando alcançá-los, dava passos como podia, mas o corredor era muito longo. Quando finalmente estava perto, eles subiram por completo. O que senti foi suficiente para que eu respirasse naquele momento, e eu só conseguia enxergar os degraus que subia enquanto tentava acompanhar meus pais. Olhei para trás por curiosidade e vi uma luz muito distante. Comecei a sentir medo quando notei que ao redor daquela luz havia criaturas estranhas que não consegui identificar. Seres ou pessoas deformadas que se arrastavam sob a luz. Quando voltei a olhar para frente, já estava no andar de cima. Eles abriram a porta do quarto e vi meus pais juntos, fazendo sinais para que eu fosse até eles. Não sei porquê, nem como, mas comecei a sentir algo dentro de mim, ou na minha consciência, que me dizia para não ir até lá, que eu estava em perigo e não deveria me aproximar mais deles. Fiquei parada, segurando o corrimão de ferro. Meus pais começaram a insistir que eu entrasse no quarto, e ao verem que eu não me movia, a insistência deles começou a modificar seus rostos. Vi neles uma expressão de desconforto que, em pouco tempo, se transformou em irritação. O que realmente me aterrorizou foi perceber que seus olhos, aos poucos, ficavam pretos e na parte superior de suas cabeças começaram a crescer 2 chifres, como de bodes. Por um momento, olhei dentro do quarto e vi figuras esqueléticas que se moviam de um lado para o outro, como se esperassem que eu passasse pela porta para então fazerem sabe-se lá o que comigo. Instantes depois, olhei novamente para meu corpo, mas ele já não parecia o mesmo de antes. Eu estava translúcida e emanava uma leve luz ao redor. O mais assustador foi que, ao tentar encontrar aqueles que inicialmente eram meus pais, só vi 2 criaturas demoníacas que não paravam de tremer. Foi nesse momento que ouvi algo. Eram rosnados ou gritos emitidos por aqueles 2 demônios horrendos que se movimentavam de um lado para o outro, irritados por eu não entrar naquela porta. Mentiria se dissesse que comecei a rezar ou pedir ajuda. Não foi isso. Comecei a sentir que tudo ao meu redor afundava, como se fosse um buraco que devorava tudo à sua volta. De repente, fui sugada pela escuridão e, antes que pudesse perceber, despertei, enchendo meus pulmões com uma grande abocanhada de ar, após ser trazida de volta pelo meu irmão, que gritava para que eu acordasse.
Tudo isso que conto me pareceu uma eternidade, mas meu irmão disse que ouviu um forte barulho da garagem e que, depois de 2 minutos, algo levou a checar como eu estava, como se fosse um tipo de pressentimento. Acredito firmemente que esse pressentimento foi enviado pelos meus verdadeiros pais, não aqueles demônios. Demorei a me recuperar, porque a pancada que levei na cabeça fraturou meu crânio, e o inchaço pressionou alguns nervos ou partes do cérebro, dificultando meus movimentos, mas consegui superar. O neurocirurgião me disse que estive muito perto da morte. Outra coisa que me causou muita dor foram as queimaduras causadas pela água quente no meu peito e parte do meu abdômen. Ao cair, acabei desligando a água da rua sem querer, e a pouca água da caixa começou a cair diretamente sobre minha pele, queimando completamente. Essa experiência de quase morte não apenas me deixou aterrorizada, mas também cheia de perguntas. Lembro-me daquelas imagens e me pergunto o que há além. Será que existe mesmo um céu para onde vamos? Existe um inferno? O que acontece quando realmente partimos? Me chamo Gabriel, tenho 35 anos, e hoje vou contar uma história que ainda me tira o sono. Até agora, eu tento entender como algo assim pôde acontecer. É difícil falar sobre isso, mas acho importante, porque mexeu profundamente com a minha visão de confiança, de quem realmente são as pessoas ao nosso redor. Tudo começou há cerca de um mês, quando minha irmã mais nova, Carol, teve a ideia de reunir a família inteira para um jantar especial. Era a primeira vez, em muito tempo, que íamos nos encontrar de forma tão completa. Eu, Carol, nossos pais e até nosso irmão mais velho, André, que tinha uma relação complicada com a gente. Desde que ele voltou para a cidade, depois de anos afastado, as coisas estavam estranhas. Ele sempre foi o filho problema da família, sabe? Mas minha mãe acreditava que ele estava tentando se reaproximar e, bom, eu queria acreditar também. A Carol parecia especialmente animada com a ideia de unir todo mundo. Ela disse: "A gente precisa disso, Gabi. A família tem que ficar junta." E eu topei, mesmo com aquela sensação incômoda no fundo da cabeça. O jantar foi na casa dos nossos pais, um lugar onde eu cresci e que sempre foi sinônimo de conforto para mim. A Carol insistiu que ela e o André cuidariam de tudo. "Deixa com a gente, Gabi. É o mínimo que podemos fazer." Minha mãe adorou a ideia e, honestamente, parecia que tudo ia dar certo. No dia, cheguei mais cedo para ajudar, mas a Carol praticamente me expulsou da cozinha. "Vai relaxar, Gabriel. A gente tá cuidando de tudo. Confia." Eu achei estranho, porque ela sempre foi a primeira a pedir minha ajuda com essas coisas. Mas o jeito dela estava tão confiante que eu deixei passar. Só que, enquanto eu estava na sala com os meus pais, vi algo curioso. O André estava indo e voltando do carro, carregando sacolas com, não sei, caixas, frascos. Perguntei o que era, e ele disse: "Nada demais. Coisa da comida." Algo naquele jeito dele me incomodou. Ele parecia nervoso, mas eu não quis começar uma discussão. Decidi deixar pra lá. Quando a comida foi servida, parecia incrível. Havia pratos que eu nunca tinha visto minha irmã ou meu irmão fazerem, mas tudo estava impecável. Frango assado com molho espesso e brilhante, saladas com temperos exóticos, uma sobremesa de frutas caramelizadas que parecia saída de um restaurante 5 estrelas. Todo mundo elogiava. Minha mãe dizia: "Isso é um presente, filhos. Que coisa maravilhosa vocês fizeram." André sorria, mas era um sorriso contido, como se estivesse escondendo algo. A Carol estava radiante, mas havia algo no olhar dela que eu não conseguia entender. Na hora, me senti estranho. Não com a comida, mas com o clima. Era como se estivéssemos todos fingindo que estava tudo perfeito, mas havia uma tensão silenciosa no ar. Talvez fosse coisa da minha cabeça, pensei. Primeiros sinais de perigo.
Mas então, enquanto estávamos comendo, meu pai começou a tossir. No início, achamos que ele tinha engasgado, mas ele segurou o peito, como se estivesse com dor. Todo mundo parou de comer. Tá tudo bem? Perguntei, mas ele só balançava a cabeça, tentando recuperar o fôlego. A Carol correu para buscar água, enquanto a minha mãe segurava a mão dele, assustada. Logo depois, a minha mãe começou a reclamar que estava com dor no estômago. E, como se fosse uma reação em cadeia, eu também comecei a sentir algo estranho. Era como se um calor subisse pelo meu peito, seguido de uma fraqueza inexplicável. Eu olhei para Carol e o André, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que percebi. A Carol estava pálida. Ela olhava para o André como se esperasse alguma coisa, mas ele não dizia nada. Ficou sentado, imóvel, com os olhos fixos no prato. Carol, o que está acontecendo? Perguntei, com a voz já trêmula. Ela balançou a cabeça e disse, eu não sei. Eu só segui as instruções do André. O quê? Instruções do André? Meu sangue gelou. Levantei da mesa, tonto, tentando confrontá-lo. O que você fez, André? O que tem na comida? Ele demorou para responder, mas, quando finalmente falou, o tom dele era quase frio. Só queria saber quem ainda confia em mim. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Ele não estava brincando. O olhar dele era sério, quase desafiador. Você colocou alguma coisa na comida? Perguntei, quase gritando. Ele não respondeu. Só ficou ali, parado, enquanto eu tentava segurar minha mãe, que agora mal conseguia se levantar. A ambulância chegou rápido, graças a um vizinho que ouviu os gritos e ligou. Os paramédicos nos levaram ao hospital e, enquanto esperávamos os resultados, a Carol finalmente desabou. Ela começou a chorar e disse, eu não sabia, Gabi. Eu só segui as receitas que ele me deu. Os exames confirmaram que havia uma substância tóxica na comida. Não era suficiente para matar, mas o suficiente para causar sintomas graves. Algo deliberado, mas controlado. Era como se o André quisesse assustar, não machucar de verdade. Quando confrontamos ele, depois que tudo se acalmou, ele simplesmente disse, vocês nunca me deram uma chance de voltar. Sempre me viram como o problema. Eu só queria provar um ponto. Minha mãe nunca se recuperou totalmente, nem fisicamente, nem emocionalmente. O André foi preso, e a Carol ainda carrega uma culpa imensa, mesmo não sendo diretamente responsável. Hoje, eu não consigo sentar à mesa com outras pessoas sem pensar nisso. Porque a comida, que deveria ser um símbolo de união, foi usada como arma. E a pior parte, veio de alguém que deveria ser parte da nossa família.